Olá, nós estamos iniciando agora o programa Impressões. E a entrevista hoje é com a deputada Poliana Dutra, do PSB. Ela que foi eleita com mais de 28 mil votos e chega pela primeira vez aqui à casa. E nós queremos agradecer a sua presença aqui no programa Impressões. Eu é que agradeço, Eri, uma grande satisfação em ter uma mulher sertaneja, uma mulher que vem das lutas sociais, chegar aqui nesse espaço de poder, mas não só chegar e representar bem a mulher paraibana, que é uma honra para mim muito grande. Muito bem, pelo que eu li aqui no script, a senhora é natural de Natal, então filha por adoção aqui da Paraíba. Pois é, na época meu pai era agente da Polícia Federal, então a gente passava um tempo numa cidade, depois era transferido para outra e acabou que ele pedindo demissão da polícia e a gente voltou para a terra natal, a terra dos meus avós, que é os pais do meu pai, para Pombal. A deputada Poliana Dutra já tem uma experiência, chega pela primeira vez à casa, mas já tem uma experiência já vasta com relação à gestão pública, porque já foi por 2 vezes, por 2 mandatos, prefeita da cidade de Pombal, lá no sertão da Paraíba. Isso traz, de uma certa forma, essa experiência para casa. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Importante demais chegar alguém aqui nessa casa vindo do Executivo. É lá no Executivo que a gente executa a política. Aqui a gente faz as leis. Então a gente já traz com a gente uma vasta experiência, uma experiência administrativa. E também na habilidade de lidar com a Câmara de Vereadores, que não é diferente muito daqui, dessa casa, que liga também com o Executivo, né, com o governador João Azevedo. Então foi um momento bem pedagógico, a experiência de prefeita em Pombal. Na verdade, a gente lida com vários conflitos, seja na área da educação, da saúde, da assistência, da infraestrutura, com os movimentos sociais na cidade. Então, a gente chega aqui, mas não chega de qualquer forma. Chega já trazendo uma experiência, trazendo uma habilidade, conhecendo a política e sabendo de onde vem, para onde vai e o que vai fazer aqui na casa, que é muito importante. Agora, conta pra gente aí, como é que Poliana Dutra foi inserida ou se inseriu na política, na vida pública? Pois é, eu sou fruto da aclamação de uma população, de um povo. Eu não tenho um sobrenome político, eu não venho de oligarquias. E muito menos porque o meu esposo queria que eu estivesse aqui. Eu venho porque eu quebrei todos esses paradigmas. Eu era casada com o prefeito da cidade na época, o prefeito faleceu, eu era pesquisadora da Embrapa, na vizinha cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, mas que já tinha um traço marcante da política na veia. Eu fazia parte do Partido dos Trabalhadores, então era muito fácil para mim discutir política com o sindicato, discutir de agricultores rurais, discutir política nas pequenas fábricas lá de Pombal. Eu sou proveniente de movimentos da universidade. Então, quando ele faleceu, a sociedade clamou que quem deveria continuar o trabalho era eu. Então, eu estou atendendo um chamamento do meu povo de Pombal, que eu sim deveria me candidatar e ser a prefeita da cidade. E aí eu esperei 1 ano e meio, me candidatei, e os movimentos da cidade, movimentos de mulheres, mototaxistas, estudantes universitários, eles se uniram e a gente foi juntos para a eleição e eu obtive êxito por 2 vezes. Isso explica aí a desenvoltura da senhora na tribuna, né, no discurso, na apresentação, né, já essa facilidade que já vinha desses movimentos. Eu venho desse campo, né, do campo, muito um campo popular. Eu não venho também da esquerda e nem da direita, eu venho de um campo do centro, mas que consegue dialogar, que vê esperança no centro, na esquerda e na direita. Eu venho de Pombal e eu fui também presidente de um consórcio de 17 municípios e lidei bem com a política, com esses prefeitos, que a gente se uniu em prol de uma bandeira, que era uma bandeira sertaneja, e de problemas comuns em Pombal, em Catolé, em São Bento e na região polarizada por essas cidades. Então eu vivi o clamor de um povo, eu sei o que é viver lá no sertão com a ausência do poder público, com a ausência de direitos que foram negados. Eu sei o que é conversar com o movimento de agricultores familiares, com sindicatos rurais. Eu venho desse campo que a gente conseguiu entender
o anseio da população. Fica mais fácil aqui você ter tido essa experiência que foi muito pedagógica, entendendo o que é que a política tem que dar as respostas necessárias para um povo. Então é mais, vamos dizer assim, mais fácil conversar aqui na casa. Deputada, a senhora foi prefeita por 2 gestões lá em Pombal. E que marca a senhora deixou, vamos pensar assim, e orgulha, né, entre parênteses, a senhora, por essas 2 passagens pela a gestão pública por lá? Eu tive uma gestão, Eri, bastante premiada, a gestão de Pombal. Talvez eu nem almejasse tanto assim. Eu queria apenas fazer essa mediação do poder público e estar mais perto da vida das pessoas. Mas a gestão lá de Pombal, a gente deixou legados com o povo muito forte, que mesmo eu saindo de lá, as pessoas hoje compreendem o que é que a política pode fazer de bom para o povo. As obras de cimento e cal, eu nem vou tratar aqui, que foram muitas, enormes, foram milhões naquela cidade que foram executadas. Mas vou tratar aqui do ser humano. Lá em Pombal, eu fui em 2015 representar o Brasil na ONU, em Nova York, como a gestão que conseguiu avançar em todos os indicadores sociais. Nós conseguimos que a educação lá do semiárido de Pombal se tornasse a 2ª melhor educação do estado da Paraíba, o 2º melhor IDEB do estado foi em Pombal. Nós conseguimos na área da saúde montar uma rede de saúde que desse praticamente 85% das respostas ao usuário do SUS. E olhe que lá a população é SUS dependente, o privado é muito mínimo. Então a gente entendeu que tinha que qualificar muito o SUS, o público, porque a cidade inteira usava o SUS. Então deixamos legados importantes na assistência social. 800 mulheres devolveram o cartão do Bolsa Família, porque a gente viu nas mulheres potencialidades empreendedoras. E quando o poder público chega junto dessas mulheres, elas conseguem dar as respostas necessárias, inclusive diminuindo a violência doméstica dos homens também. Então nós trabalhamos muito com essa questão do diagnóstico social que fizemos na cidade e entendendo o que era realmente que as pessoas elegiam como prioridade, já que eu estava chegando numa cidade, uma cidade antiga. Pombal é a 4ª cidade mais antiga do estado da Paraíba, lá no semiárido, no sertãozão brabo, com muita seca, e eu cresci ouvindo dos políticos que a culpa de tudo era o clima, era a seca. E eu discordava, dizia que não, que a seca não era culpada, que a gente tinha que aprender a conviver com ela. E hoje a gente está provando que o sol que castigou o sertanejo é o sol agora que traz energia, desenvolvimento e progresso para o sertanejo. Então foi uma gestão muito democrática, com muita participação popular, uma gestão bem premiada também. Eu fui 2 vezes prefeita empreendedora, ganhei um prêmio, um título do Sebrae, e na primeira vez Pombal foi escolhido como o melhor projeto do estado da Paraíba, na categoria Melhor Projeto do Estado. Fui para Brasília disputar com os melhores prefeitos do Brasil, e a gente conseguiu uma boa colocação em Brasília. Depois de novamente fui escolhida como prefeita empreendedora, depois recebi uma medalha Simão Bolívar pelo Mercosul, no avanço da qualidade dos seus indicadores. Então o legado que a gente deixa não são as obras de cimento e cal, que essas são minhas obrigações como gestora. Eu tenho a obrigação de construir uma escola, eu tenho a obrigação de construir uma unidade de saúde. Agora, o legado de transformar as pessoas, de fazer essa conscientização e dizer que todo mundo é responsável pelo desenvolvimento da cidade, isso a gente deixa. E na minha cidade, eu politizei as pessoas. Eu ensinei as pessoas a pensar grande. O pombalense pensa grande. E esse é o maior legado. E fazer as escolhas corretas e entender que é na política que a gente consegue a solução para os nossos problemas. Muito bom. A senhora falou que Pombal é a 4ª cidade mais antiga da Paraíba e guarda também um legado na área da cultura, não é isso mesmo? Cultura, religião. Como é uma cidade muito antiga, foi a primeira cidade do sertão que os bandeirantes desbravaram. Foi a primeira vila sertaneja, foi Pombal, quando a capitania comandada por Teodósio de Oliveira Ledo sai de Pernambuco e vai em busca de uma região que tivesse água para o gado. Tem quilombo também? Tem, lá em Pombal tem 3 comunidades quilombolas, que é reconhecida pela Fundação Palmares, e é uma terra também que produziu muitos políticos. Pombal é a terra natal de Celso Furtado. Também, né? E juristas, desembargadores. É a terra natal de Celso Furtado, que foi um grande economista, que deu uma grande contribuição no Brasil e no mundo. É a terra natal
de Rui Carneiro, que tem essa avenida aí, aqui em João Pessoa. Então, é uma cidade politizada, que as pessoas gostam de cultura, é uma cidade que tem muitos poetas. Leandro Gomes de Barros, que foi o maior cordelista do mundo, é de Pombal. Então, eu tinha por obrigação cuidar do povo e fazer com que as pessoas conhecessem a história da sua própria terra. A senhora tem alguém que, como ponto de inspiração, uma coisa desse tipo assim? Você sabe o que é que me inspira? Não são os heróis da história. Me inspira eu chegar lá em Pombal, na zona rural, e ver uma sertaneja se acordar 4 horas da madrugada, fazer o café para seu marido, tirar o leite do gado, e ela, mesmo com a ausência do poder público, ela conseguir vencer. Me inspira a olhar para essas 800 mulheres que tinham apenas o cartão do Bolsa Família. E quando o poder público chegou junto, identificou a potencialidade dela, ela conseguiu hoje ser empresária. O que me inspira é essas histórias da rotina, do dia a dia dos paraibanos, que lutam, mesmo com as ausências da política, da educação, da saúde, com direitos negados, mas não desistem e são paraibanos. Essas histórias me inspiram mais do que as histórias dos heróis, da história que a gente lê. A senhora também passou pela gestão do então governador Ricardo Coutinho, isso foi mesmo? Foi. Na gestão de Ricardo Coutinho nós tivemos várias parcerias. Eu também não era possível fazer tanto em Pombal só com a prefeitura. Os recursos são muito pouco. A gente, praticamente, as receitas de Pombal é o FPM e a gente não tem muita indústria. O comércio não é tão significativo para gerar uma arrecadação extra para a gente trabalhar. Mas eu entendi que a gente não governava sozinho, que a gente não poderia avançar muito sozinho. Então, a gente fez parcerias importantes com o governo do estado e com o governo federal. À época, era Ricardo Coutinho. E uma vez ele lançou um programa, Pacto pela Paraíba, e chamou todos os prefeitos e disse assim: olha, o prefeito aqui tem 100 milhões nesse estado para a gente trabalhar em obras para os prefeitos e ações. E os prefeitos eles vão dizer a área que querem trabalhar e eu libero o recurso. E a contrapartida é melhorar os indicadores sociais. Então eu vi o prefeito querer reformar uma escola e melhorar a contrapartida, diminuir o analfabetismo, aumentar o acesso à rede escolar. Via prefeitos reformando muros de hospitais, de policlínicas, e a gente foi exatamente pelo contrário das obras de cimento e cal. A gente fez uma parceria, nós tínhamos um diagnóstico da cidade e que a gente queria entender de que as pessoas morriam, adoeciam, se internavam. Por que as pessoas estavam morrendo em Pombal? O que é que faltava para o pombalense ter as respostas na sua terra? E a gente viu que a causa morta era doenças cardíacas, cardiocirculatória. E eu vim aqui, montamos um projeto lá com o médico cardiologista da terra, que entendia a vida, o dia a dia do sertanejo. E eu solicitei ao governador Ricardo Coutinho um centro cardiológico, um ecocardiograma, um mapa, um Holter e uma esteira ergométrica. E colocamos um cardiologista clínico na policlínica e o outro que trabalhava com imagens. E com isso nós mudamos até a forma do povo morrer. Como era a principal causa morte, doenças cardíacas. E aí, como tinha um diagnóstico, que tinha os médicos e tinha os equipamentos, ficou a principal causa morte, doenças do pulmão. E as doenças cardiológicas ficou em segundo plano. Então, a gente conseguiu dar uma resposta à população. E é isso que eu acredito na política. Quando a política é alinhada com o sentimento do povo, aí as coisas dão certo. Verdade. A senhora foi secretária executiva de Desenvolvimento e da Articulação Municipal na gestão de Ricardo, isso? Foi. Eu nem era tão boa assim em fazer política. Eu era mais em executar a política. Mas recebi esse desafio do governador e foi muito bom, porque eu pude conhecer a Paraíba toda, os sentimentos dos gestores, de consórcios, trabalhar com deputados. À época, o deputado trazia prefeitos lá. E foi bom entender como era que esse estado, as 14 regiões, funcionava essa política. Foi também uma experiência muito boa. Muito bem. No programa Impressões de hoje, nós estamos conversando com a deputada do PSB, Poliana Dutra. Nós vamos agora a um intervalo e voltamos daqui a pouco. E você não sai daí. A gente volta daqui a pouquinho.